Vou falar um pouco hoje de uma linha nova que a gente está começando a trabalhar, quer dizer, apesar de eu já tinha trabalhado um pouco com microbicida ainda no meu doutorado, mas eu queria falar um pouquinho agora sobre, na verdade, estratégias de prevenção de transmissão, e eu vou focar principalmente em microbicida, mas vou falar de algumas outras estratégias também que podem ser utilizadas para evitar a transmissão. Então, o que eu vou falar hoje principalmente é essas estratégias e o desenvolvimento de microbicida. A gente vai conceituar o que é isso. Vamos ver quais são os trials e realmente os que estão em fase clínica de teste que têm sido promissores, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns extratos de planta, alguns componentes de planta que a gente tem trabalhando, sempre que o laboratório ainda sempre tenta interagir com outros laboratórios de purificação e química para poder obter extratos de planta. Eu acho que, na verdade, o Brasil, a gente sempre tem que aproveitar aqui essa fauna diversa que a gente tem para desenvolver novos compostos que, por exemplo, possam ter atividade de microbicida. Tá? Então, só relembrando aqui mesmo a palestra do Tom e outras palestras também, que logo no início da infecção aqui pela mucosa, né, no caso aqui exemplificado a mucosa vaginal, você tem o vírus que primeiro tem que atravessar aqui todo esse cérvix aqui, né, na verdade, todo esse muco. Em geral, esses vírus são captados, né, por células de Langerhans ou células dendríticas que migram para os tecidos mais internos, aonde vai realmente estabelecer a infecção em linfócitos T ou também em macrófagos e que vai estabelecer a infecção por HIV. Tá? Então, quer dizer, o microbicida sempre vai tentar evitar de alguma forma o contato do vírus com a célula, até mesmo protegendo essa barreira aqui de muco, ou protegendo até mesmo de algumas doenças sexualmente transmissíveis, que podem também aumentar a produção de citocinas e a inflamação, e no final recrutar mais células linfocitárias que podem ser infectadas pelo vírus. Lembrando aí um pouquinho, só porque a gente vai citar algumas fases do ciclo replicativo, só lembrando um pouquinho que o vírus, quando ele infecta, em geral, você pode dividir o ciclo replicativo em duas fases, que é a fase inicial, desde a entrada, a interação do vírus aqui, das suas proteínas de envelope, com os receptores CD4 e os correceptores, CCR5 e CXCR4, que promovem aqui a entrada do vírus, né, o capsídeo, a fusão do envelope viral com a membrana citoplasmática. Depois disso tem, né, o desnudamento, transcriptase reversa, você tem o DNA genômico fita dupla, que é posteriormente integrado, que no final pode levar, inclusive, aos eventos de latência. Na fase tardia do ciclo, você tem a produção dos RNAs virais, tá? Que são direcionados para o citoplasma, traduzindo nas proteínas virais, principalmente GAG e GAG-POL, direcionado para a membrana citoplasmática. As proteínas de envelope seguem a via de retículo endoplasmático, complexo de Golgi, e atingem aqui a membrana citoplasmática. O vírus tem a montagem e, no final, existe aqui o brotamento e a maturação, seguido pela atividade da protease. O vírus brota, então, imaturo, e no final ele é maturado. E durante o seu ciclo de replicação, obviamente, ele tem um efeito citopático nas células. Isso aqui é uma foto do próprio laboratório de linfócitos TCD4 infectados, e você vê aqui a formação de sincício, que é exatamente característico da patologia da infecção. Isso também já foi aqui amplamente falado sobre as diferentes vias do ciclo replicativo que podem funcionar como alvo, né, para o tratamento antirretroviral, inibidores de entrada, inibidores de transcriptase reversa, inibidores da própria integração, inibidores de maturação ou inibidores da atividade da protease. Tá? Na verdade, eu estou citando isso porque alguns dos microbicidas vão, na verdade, compartilhar exatamente dessas primeiras fases aqui, tentando evitar a entrada do vírus dentro da célula, seja a interação aqui com o CD4, o GP120, ou mesmo alguns inibidores aqui da transcriptase reversa. Tá? Esse é um slide bastante interessante, na minha opinião, que ele mostra que, na verdade, a concentração dessas drogas que já são utilizadas no tratamento antirretroviral em tecidos, em mucosas, né, em relação à concentração no plasma. Então, a gente pode ver que algumas das drogas, por exemplo, têm concentração ainda maior, como, por exemplo, inibidores de integrase, raltegravir, alguns inibidores de nucleosídeos, por exemplo, tenofovir, ritonavir, duranavir, a concentração deles acaba sendo um pouco maior nessas mucosas do que no tecido, do que no sangue. E aqui, alguns, em compensação, quase não conseguem atingir essa mucosa, então realmente complica aí, a prevenção, a diminuição da carga viral e, obviamente, aumentando o risco de transmissão. Então,
O sucesso do tratamento antirretroviral, como a gente viu também ao longo aí do curso, ele depende de vários fatores. Fatores virais, que vão estar envolvidos principalmente no desenvolvimento de resistência. Tá? Então, para resolver isso, né, na verdade, eu sempre tento citar aqui algumas alternativas que podem tentar contornar esse problema principal. Então, é o desenvolvimento, obviamente, de novas classes de drogas que vão tentar atingir outras etapas do ciclo replicativo viral e sempre mudando o regime de antirretroviral para impedir que o vírus se torne resistente àquela nova classe. Desculpa. Além disso, tem o problema da latência, que também foi amplamente discutido pelo Mattia, e, obviamente, existe a estratégia de tentar, associada ao HAART, drogas que consigam reativar esse vírus, provavelmente o Lúcio deve falar sobre isso, além das falhas do próprio paciente, que podem ser mutações ou algum polimorfismos que tem nos receptores celulares que vão ser importantes para bombear essa droga para dentro ou mesmo para tentar tirar essa droga de dentro da célula, por causa dos seus efeitos tóxicos. Então, o grande vilão, digamos assim, do tratamento é exatamente a atividade da transitase reversa viral, que não tem uma atividade revisora, tem uma alta taxa de mutação, cerca de 2,5 vezes 10 a 4, que você considerando o tamanho do genoma do HIV, você considera que cada vírus que entra já sai com uma mutação relativa ao vírus parental que sai. Além disso, tem um grande número de partículas geradas, que obviamente aumenta a taxa de possibilidade de ter mutação. Tá? Isso gera uma diversidade de vírus muito grande. Isso aqui, por exemplo, são diferentes sequências de envelope de diferentes pacientes coletadas em diferentes tempos, aqui numerados de 1 a 9, os pacientes. Vocês podem ver aí a diversidade, que obviamente vai estar associada ao desenvolvimento de resistência, às diferentes classes de drogas antivirais utilizadas, que vai, obviamente, afetar, então, na eficiência do tratamento. Tá? Então, isso é o tratamento clássico, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais, vou direcionar a palestra um pouco mais, sobre estratégias de prevenção, na verdade, das fases iniciais, de transmissão da infecção. O que tem que ser extremamente considerado, considerando as taxas de transmissão que, em algumas populações e alguns países, ainda estão em crescimento. Tá? Então, diferentes alternativas são propostas. Uma delas é a circuncisão, que tem sido mostrado em alguns pacientes que, na verdade, quando você tem a circuncisão masculina, o que acontece é que você perde algumas das células que são alvo da infecção, que poderia diminuir, então, a propensão à infecção, seria uma estratégia de prevenção. Além disso, obviamente, a testagem regular, sempre das pessoas, né, que estão em algum tipo de comportamento de risco. Além dos preservativos clássicos, masculinos e femininos, que, obviamente, na minha opinião, ainda é um dos melhores tipos de prevenção que existe, mais simples, barato e mais eficiente. Além das outras terapias que existem, que foram caracterizadas como aquela exposição, né, a profilaxia exatamente pós-exposição de alguma pessoa que tenha passado por algum, por exemplo, acidente, com algum paciente infectado, no caso de pessoas que trabalham com saúde, manipulação de injetáveis, ou mesmo pessoas em comportamento de risco que provavelmente tenham se relacionado com algum parceiro HIV positivo. Além disso, também tem o PrEP, que na verdade é a administração principalmente de Truvada, inibidor de transcriptase, exatamente uma dose diária, que antes, obviamente, do intercurso sexual, poderia diminuir aí a chance dessas pessoas adquirirem o vírus. E, por último, que é o que eu vou focar, são os microbicidas. Tá? Os microbicidas, então, seriam qualquer composto que poderia ser, diferentemente desses dois aqui utilizados, ele seria, na verdade, de uso tópico, não seria de uso oral. Tá? Então, o conceito de microbicida é exatamente isso, são qualquer tipo de formulação que pode ser aplicado topicamente na vagina ou no reto para prevenir, né, a transmissão sexual do HIV, e não só do HIV também, para de outros patógenos também, por exemplo, doenças sexualmente transmitíveis, que podem aumentar a inflamação no tecido e aumentar o risco para a infecção. Os microbicidas, em geral, podem ser formulados com diferentes administrações, gel, creme, um filme vaginal ou mesmo em tablet, que libere a substância ao longo do tempo. Tá? Várias estratégias podem ser utilizadas para o desenvolvimento dessas moléculas, tá? Que podem, na verdade, tentar inibir a transmissão ou a infecção inicial do vírus de diferentes formas. Então, só lembrando aqui da mucosa, né? Na verdade, por exemplo, aqui no caso a gente está falando da mucosa vaginal,
Então, qualquer agente que, na verdade, mantém essa barreira de muco é importante, porque vai inibir a penetração do vírus. Também outro tipo de agente que, por exemplo, vai manter, na verdade, a flora vaginal, que é extremamente importante também como proteção, tá? Que impeça também a penetração do vírus nas células epiteliais iniciais, que previne qualquer tipo de doença sexualmente transmissível, que também vai causar mais inflamação e pode ter relação com o pH e aumentar a propensão à infecção, ou ainda alguns outros tipos de compostos que vão inibir tanto a apresentação do antígeno do vírus, né, o carregamento do vírus pelas células dendríticas para os linfonodos e posterior infecção de macrófagos e linfócitos. Então, existem compostos que tentam bloquear aqui a interação do vírus, por exemplo, com DCSine. Além disso, compostos que vão tentar inibir sempre as fases iniciais da infecção, ou seja, mesmo antes da integração viral, do genoma viral. Então, algum tipo de composto que iniba aqui a interação de CD4, tá? GP120 com CD4, bloqueia a entrada inicial do vírus, ou mesmo alguns compostos que têm a capacidade de inibir as fases iniciais, como transcrição reversa, que na verdade é o mais promissor que as pessoas têm, que os diferentes pesquisadores têm estudado. Então, agora aqui nessa mesma, mais ou menos a mesma figura que aquela, só que a gente agora aqui estou colocando mais ou menos alguns dos compostos que têm sido utilizados, que estão em pesquisas clínicas, que estão, alguns deles já estão inclusive em fase 3, sendo testados em pacientes. Tá? Então, por exemplo, alguns detergentes que podem romper o vírus ou agentes que vão tamponar o pH aqui da mucosa vaginal, tá? Que exatamente vão ter esse efeito de impedir a entrada do vírus e penetração no epitélio. Alguns compostos, como os manãs, que, na verdade, impedem a ligação do vírus às células dendríticas e, com isso, a internalização do vírus, carregamento do vírus para infecção de linfócitos e macrófagos. Tá? Outros agentes que, por exemplo, como anticorpos neutralizantes ou mesmo poliaminas, que na verdade vão inibir aqui a entrada do vírus interagindo aqui com GP120, por exemplo, ou CD4, impedindo a infecção, mesmo antagonistas também de CCR5. Tá? A mesma coisa aqui que eu acabei de falar. E os inibidores de transcriptase reversa, que em geral já têm sido também amplamente estudados como alvo de microbicidas. Tá? Então, agora aqui tem alguns trials que já foram testados ao longo dos anos. Os primeiros trabalhos que começaram foram exatamente com esse detergente aqui, Nanonoxil 9, que na verdade romperia a partícula viral diretamente, mas na verdade não foi muito promissor porque falhou em fases clínicas e utilização. Foi bem em tecidos, em células, mas não foi muito bom quando aplicado, causava uma inflamação muito grande. Aqui as diferentes classes, então tem, por exemplo, detergentes, agentes que modificam o pH, inibidores da replicação, tá? E algumas poliaminas que vão impedir aqui o contato do vírus com as células. Talvez os mais promissores, que estão ainda sendo utilizados em fase 3, na verdade esse slide nem está atualizado, mas já está em fase 3, que é o tenofovir, tá? Que tem sido utilizado em 2 trials, na verdade tem um terceiro que começou agora, que vai terminar, começou em 2009, vai terminar em 2014, que é o Capriza 004, que tem a administração de tenofovir gel, 1%. Em geral, a dose é essa dose 12 horas antes do intercurso sexual e depois do intercurso sexual, pelo menos até 24 horas que o intercurso sexual aconteceu. Os resultados desse trial em mulheres na África demonstraram que as mulheres que tiveram a utilização do tenofovir gel foram 39% menos susceptíveis à infecção por HIV do que aquelas outras que receberam gel placebo. Interessante é que outro trial também, que na verdade é o VOICE, que tem utilizado intervenções vaginais e orais também, mais ou menos a mesma dose de tenofovir, 1% de gel, mas a diferença é exatamente na administração, que eles têm tomado diariamente, independente do intercurso sexual. O interessante é que esses resultados aqui foram discordantes dos resultados do Capriza 004, porque nesse caso específico você não teve uma eficiência na diminuição da transmissão de pacientes que receberam essa dose diária. Talvez seja exatamente por causa de problemas de aderência, que é o que a pessoal principalmente discute. Tá? Esses são os mais avançados, digamos assim.
Mas ainda trabalhando com microbicida há muito tempo atrás, um inibidor que tinha sido desenvolvido pela Chibotec, que hoje é Johnson & Johnson, é o TMC-120, que era um análogo, na verdade, de transestase reversa, que foi para fase 1, fase 2, mas também falhou um pouquinho na eficiência de diminuição da transmissão. Interessante que a gente, em geral, na verdade, a gente colaborou com esse grupo da Chibotec pelo professor Paul Levy, nessa época, que era um dos diretores de Chibotec, desenvolvendo aí um método de screening para desenvolvimento de microbicida, simplesmente avaliando, porque para esse microbicida ser eficiente, ele tem que conseguir penetrar na partícula viral e inibir a replicação do vírus, mesmo dentro da partícula viral. Não sei se vocês lembram disso, vocês estão familiares com isso, mas assim que o vírus brota, na verdade, a atividade de transcriptase reversa, ela é iniciada, porque a transcriptase reversa está lá, ela vai ser processada pela protease, e ela já vai estar disponível para poder iniciar. Só que a transcriptase reversa não continua pela ausência de DNTPs. Só quando o vírus infecta uma nova célula que ele vai ter DNTP, um pool de DNTP suficiente para ele ter a transcrição viral e aí completar aqui a transcrição. Então, na verdade, o que a gente fez foi expor essas partículas a uma concentração muito grande de DNTP, e esses DNTPs conseguem passar pelos trímeros GP120 e GP41, internalizar e ativar a transcrição reversa. O que a gente fez foi tentar aqui esse TMC-120, que, na verdade, esse composto realmente bloqueou aqui, os DNTPs entraram, mas o TMC-120 bloqueou a sua incorporação e diminuiu a atividade de transcriptase reversa, mostrando que esse era um bom composto para utilizar exatamente na inativação do vírus, logo mesmo, antes mesmo dele entrar na célula. Tá? Outra classe de inibidores de microbicida que também vários pesquisadores têm tentado trabalhar é exatamente alguns compostos que seriam os microbicidas de quarta geração, que vão estar tentando inibir a entrada do vírus, interagindo tanto com o GP120 ou com a molécula de CD4 para impedir a entrada do vírus na célula. Esses seriam os mais promissores que vários trials estão tentando trabalhar. Principalmente aqui o B12 é um anticorpo que interage aqui especificamente com o GP120 e o ProS42 também, que tem uma modulação em CD4. Tá? Então, exatamente esse é o foco dos microbicidas que a gente tem utilizado. Então, agora eu vou passar para a segunda parte, depois de uma introdução. É esse projeto que a gente tem desenvolvido, ainda com aquela mesma farmacêutica que eu apresentei no ano passado, que está envolvida aí na purificação do Ingenol, mas agora são novos compostos, na verdade, de uma planta chamada pião manso, que é uma jartrofa, na verdade, membro de uma euforbiácea também. São plantas de interesse agronômico muito importante, porque o óleo dela tem sido utilizado para biodiesel, né? Então, na verdade, ela é muito importante para agronegócios. Tá? E a gente começou a estudar essa planta. Inicialmente não foi nem com efeito microbicida, mas a gente só queria ver se tinha um efeito antiviral. Mas com o evoluir dos estudos, a gente viu que as características antivirais dela eram bem apropriadas para a utilização de um microbicida. Inicialmente a gente usou essas plantas exatamente porque elas são ricas em diterpenos, algumas moléculas que já tinham sido caracterizadas como antivirais, a própria selina, que tem um trabalho contra o terpeno de uma alga, que tem atividade antiviral contra o HIV. Então, os extratos foram produzidos a partir da semente, na verdade, da polpa da semente, que foram utilizados no nosso trabalho. Então, inicialmente, a Quiolab e os pesquisadores da Quiolab fizeram foi pegar o extrato dessas plantas, né, o extrato dessa semente, e processar em diferentes solventes para exatamente começar a purificar compostos com polaridades diferentes. Tudo isso, na verdade, foi submetido a HPLC depois, algumas frações foram coletadas, os resultados que a gente tem ainda é inicial com os extratos, mas todos esses trabalhos estão sendo purificados e caracterizados com ressonância magnética. Tá? Então, a gente tinha aqui extratos diferentes. O extrato mais promissor que a gente trabalhou foi o extrato de hexano. Então, aqui, o que a gente foi fazer primeiro foi exatamente testar o efeito antiviral e citotóxico dessa droga em modelos de linfócitos TCD4 positivos, que no caso foram células MT4. Então, a gente ou pegava essas células e expunha ela em concentrações crescentes da droga,
para ver citotoxicidade, ou também fazia a infecção na presença da droga para ver se esse composto protegia as células de serem infectadas. A gente analisou isso através de viabilidade celular por um corante vital, que é metabolizado, então a gente vê que o máximo de metabolização a célula está sadia, ela está conseguindo sobreviver, e quando não tem a metabolização é morte celular, que foi gerado pela infecção viral. Então aqui mostra esse gráfico aqui as diferentes concentrações dos compostos que a gente utilizou, um controle positivo só com o vírus, mostrando que o vírus infecta a célula e causa morte celular, tá? E uma célula não infectada que, obviamente, tem o máximo de viabilidade. Então, se a gente pode ver aqui que o composto, nessas concentrações aqui, conseguiu proteger as células infecções por vírus nas mesmas níveis que uma célula não infectada, e não foram citotóxicos, que é essa curva aqui, mesmo nessas concentrações. Tá? Então, era um potencial antiviral, e a gente queria ver se ele tinha algum efeito nas etapas iniciais da infecção. A gente sempre, quando a gente tem um composto antiviral, a gente começa a determinar qual é a etapa daquele ciclo replicativo viral que provavelmente ele vai ter o efeito. Então, a gente começou com as etapas iniciais. O que a gente fez em vez de fazer a infecção na presença da droga, agora a gente pegou as células, primeiro tratou com a droga e depois infectou, para ver se o pré-tratamento com a droga poderia ter algum efeito na inibição da replicação. Então, a gente pegou as mesmas células, tratou com o composto 24 horas antes e depois infectamos com um vírus, que é um vírus repórter. Ele tem uma luciferase, que toda vez que tiver a expressão de luciferase é sinônimo da replicação viral. E, obviamente, a gente avalia a atividade dessa luciferase no citoplasma da célula, no lisado celular, e constrói gráficos para ver a infectividade. Então, o interessante aqui é que o composto, quando foi pré-tratado com as células e depois as células foram infectadas, diminuiu bastante a infecção, cerca de 90% da infecção, comparado com a célula apenas infectada com o vírus. E aqui a gente começou a ter alguma ideia que esse composto deveria ter mais ou menos o efeito parecido como dá o modulador de CD4, exatamente por um tratamento com PMA, que é um controle que, em geral, induz a internalização de CD4, tá? Da superfície celular. A gente também, não só para células estabelecidas em cultura, a gente queria ver também a citotoxicidade desse composto em PBMC, em células primárias. Então, a gente coletou PBMC de pacientes, né, na verdade, de doadores HIV negativos, e avaliamos tanto a citotoxicidade quanto a infectividade nas diferentes concentrações do composto. A mesma coisa do experimento anterior. Então, a gente pode ver que, de novo, aqui, o composto consegue proteger a infecção. Tá? A infectividade aqui, na verdade, é porque esses vírus foram feitos com luciferase, então está mostrando a infectividade. Não, na verdade, aqui é a proteção mesmo da infecção. A infectividade, e mesmo assim não foram citotóxicos mesmo nessas concentrações. Estão validando que tinha um efeito mesmo em células primárias. Tá? Então, agora a gente queria realmente confirmar se a inibição dessa infecciosidade era devido à internalização de CD4, porque os resultados que a gente tinha visto também com o PMA, e o que a gente fez foi pegar tantas células de linhagens quanto PBMC, tratar com esses compostos e, na ausência da infecção por vírus, simplesmente pegando as células e olhando a expressão de receptor de CD4 na superfície da célula por citometria de fluxo. Então, a gente pode ver aqui, isso aqui é a quantidade de CD4 na superfície, a gente vê aqui as diferentes concentrações, desde 260 até pelo menos 52 microgramas por ml desse composto gera em geral 90% de depressão de CD4 na superfície das células. Tá? Isso aqui em células MT4. A gente fez uma cinética disso, quer dizer, a gente colocou o composto na presença dessas células em diferentes tempos, de 10 a 180 minutos, e vimos que mesmo com 10 minutos apenas, você consegue depletar CD4 nos mesmos níveis que o PMA consegue depletar CD4 da superfície dessas células. Esses mesmos resultados também esses mesmos experimentos foram realizados em PBMC, em células primárias, então a mesma coisa, linfócitos TCD4 foram isolados, na verdade isso aqui é PBMC total. Depois eu tenho um outro resultado que é só com linfócitos isolados, e aqui mostrando os dois doadores, você teve uma downmodulação de CD4 na superfície. Interessantemente, a gente também olhou o outro correceptor para a infecção, CXR4, e também teve uma downmodulação de CXR4 na superfície desses linfócitos. O controle com PMA está aqui sempre presente para a gente ver que realmente foi devido a isso.
Uma vez internalizado, né, na verdade, uma vez que a gente não viu mais isso na superfície, a gente queria ver se esse CD4 realmente estava sendo internalizado em vesículas para talvez ser degradado ou reciclar de novo para membrana citoplasmática. Então, o que a gente fez foi pegar células HeLa, expressando aqui CD4-GFP, que a gente consegue visualizar por microscopia confocal. Aqui é a célula não tratada, você vê CD4 bem na superfície da célula, mas quando você trata com pelo menos 1 hora de THS, você vê o CD4 localizado em vesículas intracelulares, que dão uma ideia de que realmente esse receptor está sendo internalizado. Tá? Para ver se a atividade desse vírus era específica para HIV, que realmente a entrada dele era mediada pela interação de CD4 com o GP120, nós fizemos um experimento com vírus pseudotipado. Então, aqui a gente tem células que foram infectadas na presença do composto e foram infectados com o vírus HIV normal, um vírus que expressa a luciferase, expressando as proteínas de GP120 no envelope, mas também com o mesmo vírus, só que agora expressando proteínas de outro vírus, na verdade VSVG, que a entrada não é mediada por CD4. Na verdade, a entrada é mediada por receptores LDL. Então, para ver se esse composto era específico para a interação CD4-GP120. Tá? E depois a gente foi ver a infectividade. Então, aqui a gente vê que a atividade antiviral desse composto é específica para o vírus HIV, expressando aqui proteínas de envelope GP120, ela cai, mas ela não tem uma atividade tão grande assim quanto vírus que expressam proteínas de envelope de VSVG, por exemplo, que não, a internalização é mediada por endocitose, não é fusão, mediada por receptor. Tá? Ok. Em geral, a internalização de CD4 ela é disparada por uma cascata de reações que vai desde a fosforilação da cauda citoplasmática de CD4, então existe a fosforilação de resíduos de ceurina ou treonina, pela PKC, que é uma proteína quinase, tá? Que vai fosforilar especificamente esses resíduos. Então, algum sinal externo que, em geral, só, na verdade, pegando o gancho aqui do Esper, o CD4 ele não é muito internalizado. Na verdade, é uma molécula que absolutamente a reciclagem dela é muito alta, porque sempre tem LCK aqui na sua cauda carboxiterminal, impedindo que tenha reconhecimento por AP2 e clatrina para ela poder ser internalizada. Mas quando isso acontece, PKC pode realmente fosforilar esses resíduos de ceurina e treonina, que induzem aqui a internalização do CD4. Tá? A gente vai ver como é que é a rota disso. Então, para ver se esse composto tinha alguma atividade exatamente sobre essas proteínas quinases que poderiam fosforilar, a gente tratou previamente essas células, antes de tratar com esse composto, com inibidores de PKC, que vão impedir, então, a sua ativação e a sua fosforilação aqui. Na verdade, a PKC tem diferentes isoformas, pelo menos 4 grupos, nem está mostrando o quarto aqui, mas tem PKCs que são dependentes de cálcio, não dependentes de cálcio, e as atípicas com diferentes isoformas, em geral, mesmo assim, sempre fosforilando aqui ceurina e treoninas. Tá? Então, o tratamento prévio dessas células com esses inibidores, na verdade, alguns deles não tiveram nenhum efeito, que é o que a gente vê aqui, todos eles ainda continuaram internalizando o CD4, mas especificamente desse 6983, os efeitos não foram tão proeminentes, a gente vê uma reversão, então é como se o pré-tratamento revertesse o efeito do THS, mostrando que provavelmente essas isoformas específicas, que são as específicas desse inibidor aqui, seriam as afetadas seriam as ativadas pelo composto THS, que poderiam fosforilar o CD4. Que as outras isoformas são todas compartilhadas pelos outros inibidores e você não teve tanto efeito assim. Ok. Então, para confirmar realmente que essa cauda de CD4 tinha essa modificação de ser fosforilada e, no final, internalizada, na verdade, a cauda de CD4 ela pode ser internalizada tanto por eventos de fosforilação nos resíduos de ceurina e treonina e lisina, quanto também por ubicutinação dos resíduos de lisina, específico na região carboxiterminal também, que também vão promover a internalização. Então, a gente queria excluir, na verdade, esse fato de ubicutinação e ver que realmente é devido à fosforilação. Para isso, a gente pegou células, transfectou com cada um desses vetores, um que não tem a região carboxiterminal do CD4, um que tem as modificações, todas as lisinas, ceurinas e treoninas foram modificadas para você não ter efeito de fosforilação,
e outro que todas as lisinas foram modificadas. E tratamos com o composto e analisamos a expressão de CD4 na superfície. Então, aqui mostrando os resultados, então aqui a célula expressando o CD4 selvagem, você tem, quando você trata com THS, uma diminuição da expressão de CD4. Quando você não tem a cauda citoplasmática, obviamente você não tem mais esse efeito, porque ela é dependente de fosforilação. Os efeitos aqui não são tão proeminentes quanto os que eu mostrei da vez passada, né, nas células primárias, porque isso aqui, na verdade, são overexpressão. Na verdade, você está aumentando a expressão dessas células, dessas proteínas especificamente. Quando a gente foi avaliar o mutante que tinha mutações nas lisinas, serinas e treoninas que poderiam ser alvos para PKC, você vê que quando você tem esses resíduos mutados, você não tem mais internalização, o que não acontece com os mutantes da lisina. Então, excluindo então o fato que talvez isso pode ser ubiquitinado, mas confirmando que provavelmente a internalização do CD4 é realmente via a ativação de PKC. Tá? Ok. Então, agora, depois que a gente viu como que eram mais ou menos os efeitos de ativação desse composto, a gente queria ver se a rota de internalização de CD4 estava correta. Tá? O que acontece? CD4, em geral, ele é internalizado em vesículas, aqui, tá? Para formar endossomos primário. Então, em geral, o CD4 ele é internalizado via clatrina. Então, você tem aqui o reconhecimento, né, da AP2, que é uma proteína que reconhece o CD4, liga aqui com a cauda citoplasmática de CD4. Tem a polimerização aqui de clatrina, formando uma vesícula, começa a formar a vesícula e a dinamina constringe aqui para a vesícula brotar para dentro da célula. A gente perde aqui, a clatrina é só para gerar força motriz, para gerar a invaginação, depois ela é perdida. Dependendo aqui das proteínas de superfície dessa vesícula, que em geral são proteínas envolvidas no target dessa vesícula para os diferentes compartimentos, você vai para endossomos iniciais, que podem ser reciclados de novo na membrana, mas que também podem formar aqui MVBs e fundir com lisossomos para degradação aí de vários componentes celulares. Tá? Então, a gente queria ver se o THS, ou se esse CD4, a internalização do CD4 promovido por THS, era dependente dessa via aqui. Então, a gente foi tentando caracterizar cada um dessas etapas. Primeira coisa que a gente foi tentar ver se era dependente de dinamina. Tá? Então, a dinamina é aquela proteína que é responsável pela constrição da vesícula logo quando a vesícula entra. Então, a gente tem aqui, nós pegamos células expressando dinamina selvagem, que você vê a inibição, né, você vê a internalização de CD4 para dentro da célula, mas a gente tinha um mutante negativo de dinamina, que na verdade tem uma mutação no seu domínio de GTPase, que não consegue mais ter aquela atividade de constrição, e quando você tem esse mutante, você reverte o efeito de internalização de CD4, mostrando então que é dependente de dinamina. Depois, para a segunda etapa, a gente queria ver se a AP2 também era necessária para essa internalização de CD4, e a gente viu que a AP2 é aquela proteína que vai reconhecer o CD4 e promover a ligação com clatrina. Tínhamos em mãos um mutante de CD4 que não liga mais essa proteína à AP2, e aqui é a mesma coisa. Então, você tem aqui o selvagem, você tem a redução dos níveis de CD4, mas quando você expressa o mutante, você não tem esse efeito, mesmo tratando com THS, mostrando que a AP2 também era requerido pelo sistema. Seguindo ainda na via, para ver se essas vesículas eram recicladas via RAB7 ou direcionadas a lisossomo via RAB5, a gente queria ver se existia uma colocalização desse CD4 internalizado promovido por THS com moléculas de superfície RAB5 das vesículas. Então, o que a gente fez foi expressar tanto CD4-GFP quanto o RAB5 em células controles. Você vê o CD4 na superfície e RAB5 mais interior dentro da célula, em vesículas. Mas quando você trata com um THS, você vê a internalização do CD4 dentro da célula e a colocalização com o RAB5, mostrando que eram realmente vesículas endocíticas que provavelmente deveriam ter a rota final de lisossomo. Para caracterizar se esse CD4, além de ser internalizado, ele era realmente degradado nas células, a gente simplesmente pegou as células MT4, tratamos com THS em diferentes tempos e fomos avaliar a expressão de CD4 ao longo do tempo. Então, a gente pode ver aqui com 3 horas de tratamento com THS e 24 horas, os níveis de CD4 caem realmente dentro da célula, quer dizer, além de ser internalizado, ele está sendo degradado. Mesma coisa com PMA e ainda mais proeminente com 24 horas. E o mais interessante dessa figura é que, na verdade, mesmo os outros receptores celulares que estão na superfície, como HLA e transferrina,
não são afetados pelo THS, na verdade só o CD4. Então é uma internalização específica do receptor CD4. Tá? Aqui uma proteína, na verdade, intracelular que não teria nenhum efeito, só para carregamento. Tá? Para ver se no final essa degradação estava sendo realmente via lisossomo, o que a gente fez foi tratar essas células previamente com bafilomicina, que é um inibidor da TPase, que é responsável por acidificar o lisossomo e ativar as proteínas que têm capacidade de degradar. Então a gente vê aqui que a célula, né, com o THS tratado, você diminui o CD4, mas quando você trata essas células com bafilomicina, quer dizer, você não tem mais atividade de degradação do lisossomo, você consegue recuperar os níveis de CD4, mostrando então que realmente a degradação é via lisossomal. Tá? Então, só para resumir aqui até os resultados que a gente encontrou até nessa primeira parte aqui, depois eu vou passar para uma outra parte que não é relativa a antiviral. Na verdade, o THS inibe a infecção, não é citotóxico tanto em células estabelecidas quanto em células primárias. Ele vai bloquear a infecção, principalmente promovendo aí a internalização de CD4 da superfície. A internalização ela é ativada por via PKC, através de modificações na cauda citoplasmática do CD4. Segue toda a via endocítica normal, mediada por clatrina, AP2 e dinamina. Tá? Uma vez internalizado, esse CD4 é direcionado para lisossomo, que é degradado. Então, mostrando que esse composto realmente tinha essa atividade de tirar o CD4. Outra coisa que a gente queria olhar é que, mediante todas essas vias que a gente viu e a ativação, a gente queria ver se esse composto também tinha um efeito sobre ativação, sobre a proliferação celular. Então, a gente queria ver as diferentes etapas do ciclo celular. O que a gente fez foi simplesmente tratar essas células com THS e corar com iodeto de propídeo e analisar no FACS as diferentes fases. E a gente viu que não teve diferença, que você vê que a maioria das células estão na fase G1, estacionárias, mesmo tratado com THS, analisado 12 horas, 24 e 48 horas depois. A maioria das células estão em G1. E a gente não vê nenhuma diferença na quantidade de células nas outras fases S, né, da replicação celular, e G2, já fechada já a replicação celular, mesmo nas células controles e as células não tratadas, mostrando que o composto não induz a proliferação celular. Além disso, uma outra coisa que a gente queria olhar é porque, na verdade, a ausência de CD4 pode estar envolvida também com uma energia celular. Lembrando que o CD4 é extremamente importante para a apresentação de antígeno via MHC e reconhecimento via TCR linfócito TCD4. Tá? Que o CD4 funciona como uma molécula coestimuladora que, no final, vai gerar a ativação dessas células e produção de citocinas. Então, a gente queria ver se esse composto tinha algum efeito deletério sobre essa ativação, que não seria bom. Para isso, a gente pegou PBMC de pacientes, isolou as células TCD4 positivas, tratamos essas células, tá, com um composto e analisamos tanto a expressão de moléculas envolvidas em ativação celular, como CD69, 38 e HLA-DR, e avaliamos o perfil de citocinas produzido por essas células tratadas com THS, na verdade, num painel de 17 citocinas, através do Bioplex. Então, aqui mostrando que, realmente, depois de tratamento, o CD4 diminui nas células tratadas. No início, aqui, 24 horas, você tem principalmente a expressão de CD69, que é realmente característico como o primeiro marcador de ativação sendo produzido, principalmente em células THS tratadas. Eu não vou mostrar, mas ao longo do tempo, esses daqui também aumentam. Tá? E, além disso, a gente foi olhar o perfil de citocinas. Então, na verdade, é interessante que o perfil de citocinas não varia muito. Então, as células estão conseguindo ser ativadas e produzir mais ou menos o mesmo perfil de citocinas. Então, aqui sempre um doador, o cinza, doador escuro, doador não tratado, tratado, aqui outro doador não tratado, tratado. Tá? Não vê muita diferença na produção dessas citocinas, com exceção apenas de IL-8 e MIP1-beta, que você vê uma produção maior nas células de pacientes tratados com o THS. O que faz todo sentido, porque esses, em geral, são os genes responsíveis à vida ativação de PKC, porque quando você tem ativação de PKC, você tem ativação de NF-κB, e esses genes, IL-8 e MIP1-beta, são responsivos ao fator de transcrição NF-κB, que se liga aos seus promotores e ativa sua expressão. Tá? Além disso, só para fechar aqui agora, uma observação que a gente viu é que essas células mudavam um pouco a morfologia, apesar dele não ser citotóxico, não. Tá, proliferação.
Não, fui eu. Foi para acordar vocês. O que a gente via no microscópio, mesmo em campo claro, que as células produziam uma espécie de rabos, umas protuberâncias assim na sua superfície, que eram bem características dessas células quando elas eram tratadas com o THS. A gente foi ver se tinha algum rearranjo, né, nos microfilamentos de actina, então a gente fez uma marcação com foloidina aqui. A gente pode ver que a célula normal ela tem essas microvilosidades aqui normal, que a gente vai ver aqui em microscopia eletrônica. Tem esses filapódias e que, quando tratados com THS, eles se tornam bem mais proeminentes. Tá? Isso aqui é apenas um plano, na verdade isso aqui teve a reconstituição dos 3 planos, você vê que eles realmente têm essa cauda, mas para ficar mais característico esse efeito, a gente fez uma microscopia eletrônica de varredura, então isso aqui são os MT4, né, as células linfocitárias que a gente estava trabalhando, normais, então elas sempre têm aqui essas microvilosidades são características, né, como lamelipódias em linfócitos, então você vê que ela é bem característica, mas quando as células são tratadas, ela começa a ter essa diferença aqui na morfologia, que era aquilo que a gente tinha visto, que provavelmente é mediado via citoesqueleto de actina, tá? Que isso é característico de um processo chamado macropinocitose, que, em geral, a célula acaba produzindo, porque, se lembrar de fagocitose, tem fagocitose de partículas grandes, pinocitose de partículas pequenas, e macropinocitose é uma coisa que está no meio. Ela não é dependente de clatrina, ela é dependente, na verdade, de polimerização de actina, mas ela é importante para o intake também, para a absorção de vários nutrientes, inclusive de receptores. Então, isso aqui também pode explicar a internalização de CD4 independente de clatrina, que às vezes a gente consegue ver naquelas células expressando CD4 em grande quantidade. Tá? Isso aqui é um processo extremamente importante também para a migração celular, e diferentes companhias ou diferentes estudos têm utilizado a estimulação de macropinocitose para potencializar a ingestão de drogas. Então, eles estão usando compostos que associam, capazes de associar com os compostos que eles já estão utilizando para ver se aumenta a ingestão da droga que eles estão trabalhando. Então, só mostrando aqui, essas são aquelas estruturas que a gente vê, tem diferentes formas, lamelipódios, ou formas circulares, ou blebs. Blebs estão um pouco mais associados à apoptose. Então, o composto também está induzindo aqui a formação dessas estruturas que poderiam estar envolvidas em internalização. Então, para terminar, a segunda parte aí do trabalho com THS mostrou que ele não causa proliferação. O CD4, as células TCD4 que foram depletadas e tratadas com THS não são anérgicas, elas conseguem expressar os marcadores de ativação e perfil de citocinas também, com exceção de L8 e MIP1-beta, que é mais proeminente em células tratadas com THS, e que o THS também promove aí um evento de macropinocitose que poderia explicar aqui também ainda a internalização de CD4. Então, que essa molécula poderia ser realmente utilizada como um potencial microbicida, inibindo a infecção viral logo nas etapas iniciais de entrada. Tá? Então, as perspectivas desse trabalho é realmente purificar esse composto e começar a testar ele em modelos celulares com tecidos cervicais ou tecidos vaginais para ver se ele impede a transmissão do vírus para células linfocitárias em modelos de microel. Tá? Queria agradecer aqui as pessoas que estiveram envolvidas nesse trabalho, a aluna de doutorado Paula Paes Silveira, tá, que esteve diretamente relacionada com esses resultados, a professora Amilcar Tanuri, também do laboratório, Celina, que sempre está ajudando todos os alunos nessas fases iniciais de descobertas de novos antivirais, e os nossos parceiros também, o Luiz Pianovski, que é da Equiolab, que tem trabalhado na purificação desse composto, e a colaboração com a Faculdade de Medicina da USP do Ribeirão Preto, representado pelo Luiz Lambert, que tem os plasmídeos de CD4, o Rodrigo Orlandini, que é um aluno de pós-doc dele, e o Alberto, que é um pesquisador da Universidade de Madrid, que tem nos ajudado nos estudos com microscopia eletrônica. E, obviamente, a todas as agências financiadoras. Agradeço a atenção de todo mundo.